E assim nós vamos em prece ao Pai pedindo: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força para aqueles que passam pelas provações, dai luz para aqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade por aqueles que não vos conhecem, esperança por aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento. Subiremos até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, Pai, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a sua imagem. E assim seja. E assim pedimos a permissão para iniciar os trabalhos dessa noite. Graças a Deus. Cláudio, o microfone está desligado. Lembrando, boa noite a todos mais uma vez, relembrando que nós estamos gravando o áudio e que vamos colocar o áudio no nosso canal, no canal da Cabana de Luz, no YouTube. Então, depois que a gente disseminar, lembrem-se de dar a curtida, de se inscrever e compartilhar, se vocês acham importante que essas mensagens cheguem assim a mais pessoas, né? Se vocês acharem que é útil que essas mensagens que a gente discute aqui cheguem a mais pessoas, façam aquela prática de sempre de dar curtida e disseminar o link do Evangelho da Cabana de Luz, tá bom, pessoal? Então, vou ler aqui, é o capítulo 8, item 5. O pecado por pensamento, adultério. Vocês aprenderam dos antigos que vocês não devem cometer adultério. Porém, eu digo a vocês que qualquer aquele que olhar para alguém com cobiça, né, terá cometido adultério com ela dentro de seu coração. Está em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Aqui a palavra adultério tem um sentido mais amplo do que o convencional. Além de ser a traição entre cônjuges, né? A palavra adultério foi empregada por Jesus para designar o mal de uma forma geral, mau pensamento de uma forma geral, bem como qualquer tipo assim, de pensamento que pode ter uma má consequência, né? Um exemplo desse sentido mais amplo é dado pela seguinte passagem. Eles,
eles, nessa geração adúltera e pecadora, né, que forem envergonhados da mim, que tiverem vergonha das minhas palavras, então o Filho da humanidade também se envergonhará deles quando ele vier, quando ele retornar. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Então, o que acontece? Nós temos aqui quando Jesus passou esse ensinamento para os seus discípulos e para o público em geral, do pecado por pensamento, ele deu o exemplo do adultério, mas essa palavra tinha um sentido mais amplo, né? Não apenas trair esposo, né, ou esposa, tinha tinha um sentido mais amplo. Ele nos disse o seguinte: o mau pensamento é a raiz de diversos males. E toda vez que a gente abriga ou dá abrigo, ou permite que a gente tenha um mau pensamento, aquele mau pensamento, ele vai ter uma consequência nociva, ele pode até não se realizar materialmente, mas ele traz uma consequência nociva e mostra o quanto nós somos inferiores, quanto nós somos imaturos espiritualmente falando. O simples fato de nós termos um pensamento que não pode ser, por exemplo, um pensamento de raiva ou de ira contra alguém, ou de cobiça sobre algo material que alguém tenha, ou cobiça sobre o próprio sentido da palavra mesmo, adultério, sobre o cônjuge de alguém, mostra que nós temos ainda um longo caminho a trilhar no caminho da evolução. E se muitas vezes aquele pecado não é realizado, não vai às vias de fato, frequentemente ocorre não por conta da decisão própria daquela pessoa que teve um mau pensamento, mas frequentemente por falta de oportunidade para ele se realizar. Então, nesse sentido, Jesus alertou: olha, o pensamento é a fonte de tudo. Se você tem um mau pensamento, se você tem uma má inclinação, né, às vezes aquela má inclinação não se realiza por falta de oportunidade, mas se houvesse a oportunidade, aquele mal poderia se concretizar. E aí que já teria uma consequência ainda pior do que o simples pensamento mal em si. Então, quando nós nos flagrarmos com um mau pensamento, é muito importante que a gente tenha esse alerta interior. Estou dando abrigo a um pensamento inferior. Eu preciso me policiar, eu preciso fazer o meu esforço para que eu consiga vencer essa inclinação ruim. Esse é um ponto de alerta. Porque às vezes a gente acha só um pensamento, né, não muito bom, ele não vai ter consequência. Tem, porque energeticamente falando, um dia a ciência vai comprovar isso, ele já traz uma consequência ruim para a própria pessoa ou para o entorno onde ela está. Então eu vou continuar lendo aqui. A pureza vai bastante além do comportamento visível. Ela também está dentro do pensamento. Aqueles que têm um coração puro nunca abrigam um pensamento mau. Essa é a razão pela qual Jesus condena o pecado mesmo no pensamento. Então uma questão surge. E aquele pensamento mau, que ele não teve nenhum efeito material concreto?
ele traz alguma consequência, né? Ou seja, um simples pensamento que não gerou um mal visível, traz alguma consequência? Todo pensamento mal vem de uma imperfeição moral. À medida que o espírito evolui, ele se torna cada vez mais esclarecido e se livra de seus próprios defeitos, de acordo com a sua resolução, mais forte ou mais fraca. Mesmo um pensamento errado, quando é repelido com energia, pode ajudar o adiantamento moral da pessoa, né? Nesse caso, a alma resiste à tentação. Então, ela vem aquele mau pensamento e a pessoa identifica aquele mau pensamento e ela resiste e ela rejeita aquele mau pensamento. Essa atitude indica um desejo positivo de limpar aquela mancha espiritual. Depois de ter resistido aquele mau pensamento, o espírito se sente mais forte, mais fortalecido e mais feliz devido a essa vitória. Ao contrário, aqueles que se comprazem com o mal, né, aqueles que são complacentes com o mau pensamento, né, eles procuram qualquer oportunidade para pô-lo em prática. Eles falham, eles podem até falhar em executar esse mal devido mais à falta de oportunidade do que a falta de vontade para perpetrar o mal. Então, essas pessoas são tão culpadas quanto aquelas que realmente efetivaram aquele mal, que cometeram aquele mal. Concluindo, aqueles que jamais concebem ou abrigam o pensamento malicioso, já avançaram. Aquelas pessoas que sentem a propensão àquele mal, mas que constantemente rejeitam esse mau pensamento, que é a origem de tudo, essas pessoas estão avançando. Porém, o mal ainda existe fortemente naqueles que abrigam o pensamento vicioso e se deliciam com ele. Para alguns, o trabalho já foi realizado, que estão mais adiantados. Para outros, ainda existe muito trabalho a ser realizado. Sendo justo, Deus leva em consideração todos esses detalhes ao julgar a responsabilidade individual de atos e pensamentos. Então, eu vou parar um pouco, dar a oportunidade de o pessoal quiser comentar. Tio João, o senhor quer falar um bocadinho? Vou fechar aqui o meu microfone. Eu vou fazer um pequeno comentário. Aí a gente começa a observar o adiantamento da humanidade, o adiantamento das pessoas. Uma das forças bastante envolvente e difícil de ser administrada é a atração sexual. Então, isso todo, hoje, antes, ainda em tempos antigos, na época de Jesus, tudo era ainda muito mais, ainda era mais animalizado, vamos assim dizer. Então, a humanidade, eles utilizavam de uma série de recursos para tentar diminuir um pouco essas dificuldades. Então, quando Jesus ele coloca
esse ensinamento que o pecado por pensamento, se uma pessoa ele já teve pensamentos libidinosos com uma pessoa do outro sexo, ele já pecou. E completando o que o Cláudio leu na leitura também, e que se a pessoa, muitas vezes, ao longo do tempo, as pessoas vão se esforçando para administrar melhor esse tipo de situação. Mas muitos ainda convivem diretamente com essa libertinagem, ou essa liberdade, né? Então, é realmente uma dificuldade grande. Antes, as famílias direcionavam as filhas para se casarem mais cedo, justamente para evitar, para que ela tivesse também um tutor e administrasse, ajudasse a administrar essa situação, que, de uma forma ou de outra, poderia vir à tona de maneira desconfortável, até gerando conflito entre famílias. Então, essa é uma tarefa difícil. Ainda hoje, na época de hoje, a humanidade ainda tem esse ajuste ainda, essa convivência difícil. Então, é importante nós... uma das sugestões que uma vez nos foi apresentado, que pudéssemos ver, no caso, ver uma pessoa do sexo oposto visualizando Maria, visualizando Jesus. Então, Maria, um exemplo a ser seguido. Jesus, um exemplo a ser seguido. Então, para que quando aquele que gostaria, que está se esforçando em administrar essa limitação, que ele possa ver no sexo oposto um exemplo de elevação moral, para que possa ajudá-los a administrar essa atração. Né? Isso não por exemplo, são situações que fazem parte da humanidade, fazem parte da criação, porém, ela precisa seguir regras. Por exemplo, a família. A família é um motivo de ajudar a administrar e ajudar a educar as pessoas e gerando vidas. Então, não é através desta relação entre homem e mulher que nós temos as famílias que vão se ampliando, vão se multiplicando. Só que o importante, e que Jesus sempre destacou, é realmente não se envolver em adultério. Então, é importante a sinceridade. Quando fala da pureza de coração, é realmente o respeito. A pureza é tudo, é o respeito. Respeito a todos os envolvidos naquela família. E cumprir esse dever isso é um dever moral de cada um. Então, aquele que consegue trabalhar consigo mesmo e administrar as suas reações ou suas ações, ele está cumprindo um dever dele, um dever íntimo, dele com ele. E isso é uma conquista do espírito, da pessoa. Então, vamos olhar esse lado, né? Esse lado que é bastante atuante nas nossas vidas. Né? Mas que seja essa atração sexual seja motivo de família, de educação
motivo de gerar, promover vidas e novas encarnações e ajudar no processo da criação. É isso. Eu vou silenciar um pouquinho. Eu tive uma oportunidade, uma vez eu fui convidado para celebrar um casamento. Então me deram essa honra, de um casal conhecido da minha filha. E eu fui lá e estudei com o que eu conversei com o Papai do Céu para me orientar o que eu devia falar naquele momento, né? Uma das coisas que me foi assim, me veio à cabeça para eu falar foi o seguinte: o que é o casamento, afinal de contas? Né? O que é o casamento? As pessoas casam pode ser um casamento tanto formal como informal, né? Estou falando. O casamento, se você mora junto com outra pessoa e constitui uma família com ela, é um casamento, né? Mas o que significa o casamento? Essa união entre duas pessoas. Então, uma coisa que me veio à mente para eu falar é o seguinte: eu falei com a noiva, né? Olha, ao longo da sua vida, fulana, né? Você vai se deparar com homens muito atraentes. Você vai se deparar com homens que vão te atrair, né? De uma forma poderosa. E a mesma coisa vai acontecer com um fulano. Ao longo da vida de casados, ele vai se deparar com mulheres muito atraentes. Né? O casamento significa o seguinte, que apesar dessa atração, a aliança vale mais. A aliança que vocês estão fazendo nesse momento, ela deve prevalecer. É uma aliança muito séria. Ela deve prevalecer ao mau pensamento que vai aparecer ao longo da vida de vocês. Porque todos nós somos vulneráveis. Então, tanto ele vai se deparar com mulheres muito atraentes, como você também, a mulher vai se deparar. Só que o casamento diz o seguinte: não, eu vou renunciar, eu vou vencer essa inclinação, né, em favor da minha família, em favor da aliança que eu estou constituindo com o meu noivo agora que está do seu lado, ou com a sua noiva que está do seu lado. Então, essa foi uma coisa que veio na minha cabeça para falar para eles ali naquele momento. Porque as pessoas casam, mas muita gente não sabe direito o que significa o casamento. O casamento, basicamente, é um contrato de renúncia. Renúncia a todo e qualquer mau pensamento, não apenas de atração sexual, que é muito importante, né, que o tio João bem lembrou, bem frisou, bem salientou, né, mas qualquer tipo de outra inclinação inferior. Né? Porque se, por exemplo, eu olho para minha cônjuge, já tenho um olhar com intolerância ou de agressividade, porque ela fez uma coisa que, a meu ver, não está correta. E eu já fico abrigando aquele mau pensamento de agressividade com ela, né? A chance daquela agressividade se concretizar em uma discussão vai crescendo cada vez mais. Então, se eu puder repelir esse pensamento de agressividade, eu já estou caminhando. Né? Porque o simples fato de abrigar um pensamento ruim, ou de você propagar aquele pensamento, vai prejudicar a tua família, vai prejudicar mentalmente o teu ambiente, o teu lar, vai prejudicar mentalmente suas crianças, porque a energia existe, embora não seja visível. Né? Se eu abrigo pensamentos de ira, de raiva, de rancor,
ou qualquer outro tipo de lixo espiritual, aquele pensamento se multiplica ou termina servindo como um fator de multiplicação dessa energia negativa. E ela vai afetar, quer queira ou não, ela vai afetar as pessoas que eu mais amar. O senhor quer falar, tio? Só para aproveitando esse momento, nós somos influenciados por espíritos afins. Então, quando nós retornamos, reencarnamos, a gente permanece nos nossos elos. Assim como a gente fica tão feliz quando encontra uma pessoa querida, a gente parece que aquela pessoa parece que já é parte da gente. Só que isso acontece também com o sexo oposto. Então, às vezes, nós, ao longo da vida, conforme o Cláudio citou, nós teremos oportunidade de encontrar com várias pessoas do sexo oposto com que nós possamos ter forte atração. E aí que entra a nossa responsabilidade e a nossa escolha. Porque quando nós escolhemos uma pessoa para fazer parte da nossa vida e para a gente fazer parte da vida dela, em primeiro lugar, pensando no próximo, essa pessoa se dispõe de si para estar junto a nós. Então, ela dá de si. A pessoa, para estar conosco, ela dá de si. Ela entrega de si o teu coração, o teu projeto de vida, o teu pensamento, acredita realmente. Então, se as duas partes fazem isso e valoriza essa decisão, fica mais fácil de resistir essas situações. Se uma das partes, ou as duas partes, não resistirem, a chance de haver uma atividade diferente é bem possível, porque daí a força da atração está ali, é uma realidade, e uma parte realmente ou até as duas partes. Então, é importante. E é importante também observarmos que nós somos assediados. Então, quando nós somos visitados por essa atração sexual, por essa atração pessoal, nós temos irmãos que nos incentivam ao bem, mas nós temos irmãos também que nos incentivam a uma nova escolha. E esse incentivo, realmente, ele pode, se a pessoa não tiver um pensamento firme e administrar a sua escolha, ele pode realmente escolher um novo caminho. E aí pode se abrir um precedente e isso aí ter situações extremamente graves. Graves de um modo... Às vezes tem situações que acaba adentrando para outras encarnações, porque às vezes desenvolve da outra parte que se sente prejudicada, desenvolve quadros imensos de violência, de ódio, enfim. Então, é muito delicado isso. Por isso, compromisso assumido deve ser cumprido. Isso aí é um dever moral. Dever moral. Porque se a gente for procurar desculpa para fazer o erro, não tem desculpa, é culpa. Desculpa é culpa. Então, nós temos que fazer as boas escolhas e seguir os nossos caminhos. Eu vou me aquietar um pouquinho também.
é o é a pessoa, vamos admitir, uma das partes do casal já está sendo assediada para por atração sexual para outra pessoa fora do casamento, né? Vamos supor, o marido ou a mulher, tanto faz, já está fragilizada, ela está suscetível. Aí o outro cônjuge também é assediado, né, para falar uma palavra amarga, para. Renato, assim que eu terminar, eu já te dou a palavra. É no instante. Então a pessoa está. Uma pessoa está quase caindo na armadilha da traição física, né, do adultério. E o outro cônjuge, às vezes, não sabe nem o que está se passando, mas fala, ela não se, a pessoa não se policia e fala uma coisa agressiva por conta dos nossos dois piores inimigos que estão dentro de nós, que é o orgulho e o egoísmo. Então, o orgulho da pessoa, o egoísmo, fazem ela falar uma coisa profundamente agressiva para o cônjuge, né? Profunda, ou seja, a família está por um fio, os filhos estão ali embaixo, né? E a família está por um fio. Aí, por uma atitude de orgulho e egoísmo, um, falar você fez isso, fez aquilo, ou você não presta, não sei o quê, você é um fracasso, qualquer coisa assim mais agressiva, aquilo pode ser a gota d'água. Aquilo pode ser a gota d'água. Gota d'água. E daí dispara um processo que pode ter consequências irreversíveis. Né? Então, é tão bom que a gente se policie, tentar substituir aquele mau pensamento por uma oração em favor da sua própria família, uma oração em favor da pessoa que está sendo o objeto que está me atraindo sexualmente, uma oração por tudo, porque nós somos muito suscetíveis ao erro, infelizmente, ainda somos muito imaturos. E a oração sempre tem que estar por perto, porque é um grande desafio a gente vencer todas as nossas más inclinações. Né? E às vezes quem sofre, quem vai apanhar, não são os adultos, são as crianças. Renato, manda brasa aí, eu estou desligando meu microfone. Boa noite a todos. Bom, eu poderia falar muita sabedoria que eu absorvi ao longo da minha estrada, porém continuo com o mesmo comentário que o meu mentor passou para mim uma vez. Em qualquer situação da sua vida, haja como se Jesus estivesse te observando, do seu lado. Se você sente que errou, mas Jesus perdoa, se perdoe. Se a outra pessoa sentir que errou, perdoe ela. Todo mundo é passivo de erro. Como o Cláudio sempre diz, em silêncio, gentileza gera gentileza. Perdão gera perdão, amor gera amor. Eu acho, na minha opinião pessoal, que a verdadeira evolução é você aceitar que você não é perfeito, que o seu próximo não é perfeito, e ninguém anda num estado de mansidão nesse plano terreno. Somente Jesus conseguiu. Mas ele deu o caminho, perdoando. O perdão leva ao amor universal. Só isso. Obrigado.
Obrigado, Renato, pela sua contribuição. Dona Beth, a senhora quer falar? Eu concordo que o perdão é universal e que a gente deve perdoar, mas eu acho que o mais sério mesmo é tentar não errar. Quanto mais a gente tiver consciência do acerto e do erro, menos a gente vai errar. E aí é mais fácil a gente não errar do que a gente ter que perdoar. Pedir perdão. Só isso. Tá bom? Obrigado, Beth. Fala, Francisco, pode falar, você está com a palavra. Bom, boa noite. Eu não sei se vocês estão ouvindo, eu gostaria de perguntar. Nós vivemos várias experiências. Eu me lembro quando garoto, um vizinho da frente, ele cometeu suicídio. E depois nós ficamos sabendo que ele O áudio está interrompido, Francisco. Acho que caiu. Eu acho que ele saiu. Joana, você quer comentar enquanto ele está congelado aí? Boa noite a todos. Então, esse assunto sempre foi polêmico, desde que o mundo é mundo, né? Traições e homem com várias mulheres e etc, etc. Mas eu acho que, conforme o tempo está passando, está sendo mais fácil as pessoas lidarem com isso, tanto as mulheres quanto os homens. De uns anos para cá, o povo, o ser humano, ele está voltando para a espiritualidade, independente de religião. Espiritualidade. O ser humano, ele está tendo uma necessidade de se aproximar de Deus. Ele está tendo uma necessidade de se melhorar. Talvez porque os anjos, né, que estão no planeta, eles estão intuindo as pessoas, né, falando. Eu acho que nunca foi tão mais fácil evitar um adultério do que hoje. Porque antes tinha aquela coisa de que o homem não podia falar não, porque senão era visto de tal forma. Era o machismo. E hoje não. Hoje, o ser humano, pelo menos nesse ponto, melhorou muito mesmo. Claro que ainda existe, mas hoje, olhar o próximo, essa coisa de fraternidade, amor fraternal, essa coisa está mais latente no ser humano, uma necessidade de amor fraternal, de amor sem interesse, de uma amizade sem interesse, de um abraço sem interesse. Claro que tem a malícia, claro que tem aqueles que vão enxergar com outros olhos. Mas eu acho que o adultério e essa coisa animalesca melhorou muito. É isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Fala, Francisco. Voltou sua internet aí?
Ih, acho que não deu, acho que não voltou, né? Bom, de certa forma, é um caminho evolutivo por onde nós estamos passando. Então, se a gente conseguir alcançar bastante evolução na nossa condição moral, das nossas tendo ações mais pensadas, uma vida mais pensada, mais planejada, valorizando e principalmente se posicionando no lugar do outro, se posicionando, olhando olhando a obra por inteiro. Não é uma pessoa, não é um marido e uma esposa, é uma família. Então, a partir do momento que começa a observar o projeto por inteiro, observar por vários ângulos, pode-se tirar aprendizado de tudo que acontece na nossa vida. E a gente pode até aprender com aquilo que acontece e deixa que acontece com outra pessoa, ou que aconteceu, que também é um exemplo para a gente estar analisando, avaliando. Porque o bem é sempre o bem. Os antigos falavam que quando a pessoa se afastava de Deus, ele estava morto, né? Então, essa fala que até que a morte nos separe, se liga um pouco a isso. Quando acabou o amor, então, como diz, não tem mais o que fazer. Já está morto. Até a morte, como diz, até que a morte separe, morreu. Então, é uma questão realmente de muita vigilância, né? E de boas ações. Se nós nos observarmos como espírito de Deus, espíritos eternos, a gente consegue dimensionar de maneira com mais qualidade as nossas escolhas. Eu vou ficar um pouquinho quietinho para ver se tem mais pessoas que possa também se manifestar. Francisco, você está podendo falar agora? Lilian, Adriana, Dani tá daí. Alguém quer falar? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Então, eu não sei se vocês entenderam a minha pergunta, porque caiu aqui a minha rede. Eu, quando garoto, o meu vizinho da casa da frente, ele se suicidou. Depois nós ficamos sabendo que o motivo do suicídio, talvez por uma carta que ele tenha deixado, era a atração física que ele sentia pela cunhada. Então, eu perguntaria, o que é pecado, né? Se ele pecou em pensar em sentir desejos pela cunhada, e o pecado de ele se suicidar. Será que talvez se ele revelasse o segredo que ele guardava com a cunhada, né, com relação à cunhada, e talvez ele não cometesse o tal suicídio, ou se fosse corresponder, deixaria de ser pecado? É isso aí. O Evangelho, ele sempre fala que para todas as dificuldades, nós temos que ser forte. Então, o suicídio é uma pessoa que realmente ele desistiu. Ele é utilizado até um outro nome, mas eu não diria, né? E o que acontece? Na vida, ao longo da vida, as pessoas têm oportunidade. Pode ser que aquela pessoa que hoje
ele não pôde estar contraindo, ele pode ter tido oportunidade em vidas passadas e ele fez mau uso. É uma possibilidade, porque a vida de nós espíritos ela é muito dinâmica. Então, desta forma, quando ele encontra essa pessoa, aí ele percebe o quanto ele ama essa pessoa, o quanto ele deseja essa pessoa, só que agora ele não tem essa oportunidade. Então, daí, quando falta realmente, faltou a força moral para ele vencer isso com equilíbrio. Porque se ele fosse expor isso, levar a público isso, poderia também trazer transtorno de muitas formas. Então, de um modo geral, ele não teve a força suficiente para vencer a si mesmo. Porém, como a bondade divina, ela sempre nos dá a oportunidade da nossa compreensão, um tempo mais tarde, reunidos na espiritualidade, todos receberão a orientação e a resposta que todos precisam, né? No momento, é isso que veio do nosso como resposta, no momento. Tem um livro de Emmanuel chamado Renúncia. Ele fala a história de Carlos e Alcione. Não sei se vocês já leram. E eles eram espíritos que a gente acha que é grande coisa, muito, muito longa a nossa existência na Terra, né? 70, 80 anos, sei lá, 100 anos no máximo. Mas nós somos espíritos muito mais velhos que isso. E esse livro mostra um bocado disso, que esses dois espíritos, Alcione e Carlos, já tinham se relacionado várias vezes, em diversas encarnações. Só que o Carlos, na última encarnação, deu umas escorregadas e botou tudo a perder. E na encarnação do livro, que o livro menciona, ele relata que naquela encarnação, Carlos veio para ser sacerdote. Ele fez aquele voto, aquela opção antes de encarnar, de seguir o sacerdócio dentro da Igreja Católica. E a Alcione, ela continuou apaixonada por ele. Sempre foi apaixonada. A paixão da vida espiritual, né? Mas ele fez aquele voto naquela missão de guia espiritual dentro da Igreja Católica. Por acaso, naquela vida, os dois se reencontram. E o Carlos, apesar de já ser sacerdote, fica assediando ela. E ela sentia uma profunda atração por ele, porque existia um amor antigo. Mas ela, por função da elevação espiritual dela, falou: Carlos, nessa vida, não. Nessa vida, você fez o seu voto. Você fez o seu voto de sacerdócio da Igreja Católica. E você precisa respeitar essa própria decisão que você tomou. E eu não vou ser a ponte de queda para você. E ela tomou a decisão de renunciar. E por mais que ele se declarasse, ele sentia realmente algo sincero. Não era só uma atração sexual passageira, ele sentia algo sincero. Mas você fez o seu voto, você tomou a decisão de ser sacerdote. E ela simplesmente abriu, ela renunciou por conta de respeito ao voto que ele tinha feito. Né? Ou seja, existe a atração, aspas, proibida? Existe. Mas a gente sempre tem um recurso da oração. Todos nós somos falíveis, mas temos o recurso da oração. Nós pedimos, em todas as provas de nossa vida, a gente pode pedir força para vencer o desafio, podemos pedir orientação para que a gente saiba o caminho a seguir
e esclarecimento, o porquê daquela prova. Então, no caso do vizinho do Francisco, podia haver um vínculo antigo entre ele e a cunhada, só que naquela vida, naquela existência, naquela encarnação, não. Tinha que ser respeitado isso. E qual seria um bom procedimento? Qual seria? Orar, botar o joelho no chão, pai, olha só, tá complicado. A minha cabeça só está pensando o que eu faço. Só me oriente, me dá uma luz, me dá um vetor. E certamente haveria um vetor do pai, uma orientação. Saia da cidade, vá para outro lugar, tente outro caminho, se afaste dela, não sei. Mas haveria outra, e não ele acabar com a própria vida, que é um crime de consequências tenebrosas para a pessoa. Mas ele poderia ter outro caminho. Né? O recurso da oração sempre está ao nosso alcance. A gente sempre pode pedir força, orientação, esclarecimento. Em todas as provas da vida, existem as provas da dor e existem as provas da tentação. A tentação sempre vai nos afligir. Tentação sexual, tentação da corrupção, a tentação de falar mal do outro, de fazer fofoca, a tentação de reclamar à toa. Nós somos suscetíveis, a gente tem que nos fortalecer. Né? A oração está sempre disponível. Deus está sempre do nosso lado. Agora, nos compete a iniciativa de orar, de pedir o recurso, pedir o apoio divino, né? Aí se a gente não faz isso, a gente fica realmente sozinho, fica meio sozinho, e sozinho é difícil. Viu? Isso aí é o que eu tinha a comentar. Obrigado. Bom, nós já estamos próximo do horário, né, do encerramento das vibrações, mas realmente orar e vigiar com muita atenção, com muito cuidado. E vamos, assim, nesse momento, agradecer pela oportunidade do Evangelho. Apesar de ser um assunto bastante polêmico, deixa para nós a oportunidade de refletir e de acrescentar um pouco mais de recursos, de orientações, que possamos nos fortalecer cada vez mais com o propósito que fizemos para Deus nesta encarnação, os nossos compromissos, os nossos deveres. E assim, vamos nesse momento fortalecer bastante os nossos corações, nos entrelaçando em muito amor, em muitas vibrações de muito amor, e elevando os nossos corações, vibramos intensamente a envolver com muito carinho todo o planeta Terra, muitas vibrações de amor para o planeta Terra. Entregamos os nossos corações iluminados de amor para o Mestre Jesus, clamando as bênçãos de luz e paz por todo o planeta, principalmente as regiões do planeta que estão passando por duras provas, principalmente as provas da guerra, as ações da guerra e outras ações que desagregam pessoas, famílias, desagregam espíritos, muitas vibrações de amor envolvendo toda a fraternidade da família cristã, com bastante amor a envolver a família planetária, todas as famílias desse planeta. Envolvendo os nossos familiares, pessoas queridas, vamos abraçando esse planeta, o amor dos nossos corações, envolvendo o planeta Terra com bastante amor, muito amor, com as emanações de Deus abençoando esse planeta, abençoando todas as regiões, principalmente as regiões onde tem maior sofrimento, maiores
tragédias, muitas vibrações de amor e também socorro e auxílio, envolvendo as colônias de socorristas, envolvendo todos os trabalhadores de boa vontade para socorrer espíritos e pessoas em situações de dificuldade, que possam ser resgatados para um momento de aprendizado, de tratamento. Vamos envolver com carinho a Cabana de Luz, todo o bairro Jorjoete, envolvendo todos os lares e familiares desta região, entregando muitas vibrações de amor para os mentores e protetores desse bairro, envolvendo com muito carinho todos os assistidos pela Cabana de Luz. E direcionamos também os nossos corações em muito amor para os nossos lares e familiares, deixando os nossos corações muita gratidão ao Pai. E a Deus nós pedimos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. E assim agradecemos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade e pedimos a permissão para encerrar esse momento. Desejando a todos uma semana de bastante paz, saúde e felicidade. Graças a Deus. Abraço para todos. Jesus abençoe a todos. Vamos. Aqui estão o pessoal da cabana. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Pessoal, apenas lembrando, se vocês acham que essas mensagens, que essa conversa pode ser útil para alguém, então deixe sua curtida no canal, inscreva-se também no canal, ative o sininho e compartilha, tá bom, pessoal? Então, esse é o momento para fazer isso. Então, boa noite para todos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos lares de todos vocês e abençoe todo o nosso planeta tão carente de amor, nosso país e todos aqueles que interagem conosco, sejam encarnados ou desencarnados. Boa noite a todos, pessoal, tudo de bom.